boa noite. São 10 horas e 3 minutos. Estamos ao vivo aqui pela TV Brasil Esperança, começando mais um programa Buscando Soluções. O programa de hoje vai ter um assunto muito interessante, eu quero já chamar a sua atenção, mas antes deixa eu fazer dois comentários. Santa Catarina, e para não dizer o Brasil, assustado com o furacão que passou hoje na cidade de Xanxerê, no extremo oeste do estado de Santa Catarina. 40% das casas foram destelhadas, 2 pessoas mortas e alguns feridos. Neste momento, Xanxerê está, como houve a queda de 3 colunas de transmissão de energia, 3 antenas grandes, Xanxerê e outras cidades como Abelardo Luz, Xaxim e essas cidades que ficam próximas a Xanxerê, estão sem energia elétrica. A Celesc diz que cerca de 200 mil casas, neste momento, ainda estão sem energia elétrica. Todo o governo do estado, através da Defesa Civil e também Corpo de Bombeiros Voluntários e os próprios radioamadores, neste momento, estão lá na cidade de Xanxerê, tentando minimizar o problema de um vento, e que vento, que passou na cidade por menos de 5 minutos. E a destruição foi muito grande. Um ginásio inteiro da cidade, quase que o maior ginásio da cidade, veio abaixo com toda a sua estrutura. Isso é uma das coisas que a gente não tem como resolver. São as... Eu quase que digo que é quase que a natureza mostrando o seu lado de defesa. Essa que é a verdade. Outro assunto que o Brasil está chocado é com a morte dos corintianos. Os torcedores que estavam lá no pavilhão 9 em São Paulo foram brutalmente assassinados de joelhos por 3 homens, que a polícia agora fala que já tem o nome de 2. Pois é, mas eu fico pensando, isso não deve ser coisa de futebol. Isso com certeza tem a ver com o mal do século, que é a droga. Disputa de locais, de pontos de venda e que acabam. O que deveria de acontecer aqui no Brasil era o fim das torcidas organizadas. Não por conta das torcidas organizadas, mas porque muita gente ruim entra nessas torcidas organizadas para se esconder dos crimes. Isso é muito, muito, muito sério. E eu acho que o que nós vimos, aqui em Joinville foi palco disso, na arena, no jogo do Vasco com o Curitiba, quando houve aquela selvageria na arena Joinville aqui. Eu entendo que tudo que aconteceu aqui, quando lá no Paraná o time foi rebaixado, que a selvageria passou dos limites do estádio e foi para as ruas, tudo que a gente vê foi um capítulo. Agora, com a morte desses torcedores que estavam pintando a bandeira dentro do pavilhão antes do jogo, isso com certeza vai fazer com que a própria Federação Brasileira de Futebol, as autoridades lá em Brasília, os deputados federais e senadores e o próprio governo consiga mexer alguma coisa. Infelizmente, nesse Brasil, só se faz alguma coisa quando o custo é o mais alto, é aquele incalculável, é a vida. E deste caso, foram 9. Bom, vamos falar de coisa boa hoje no nosso programa. Vamos estar recebendo aqui a doutora Eoda Stiglitz. Ela é formada em Medicina pela Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, com especialidade em Dermatologia na Santa Casa, pela URGS, mestre em Saúde e Meio Ambiente, também professora da cadeira de Dermatologia do curso de Medicina na Univille, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e membro também da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica aqui do Brasil. Doutora Eoda, que bom tê-la aqui nesta segunda-feira, véspera de feriado. Desde já, muito obrigado por ter vindo aqui. Tudo bem? Tudo bem, agradeço o gentil convite e é um prazer estar aqui. Que coisa boa, fico muito contente com a doutora Eoda aqui, pois é uma grande profissional da área de dermatologia aqui da cidade e vem participar conosco. Gente, olha só, você tem uma grande oportunidade de tirar as suas dúvidas através do
Zap Zap, como dizem por aí, do WhatsApp. Está aí na tela para você mandar a sua pergunta, 9204-5500. Envie a sua pergunta, estamos ao vivo, 10 horas 8 minutos, 10 e 8. Você pode enviar a sua pergunta para cá no 9204-5500. Vai cair ali na produção e a produção vai mandar para cá, para o meu telefone. Está aqui, meu telefone, para que nós possamos ler a sua pergunta através desse telefone. Não adianta ligar para esse telefone só funciona para o aplicativo WhatsApp ou então SMS, para você mandar, imagina, a gente já tem que falar a antiga mensagem de texto. Antiga mensagem de texto, né? Que coisa, né? Como a tecnologia é rápida, né? Na dermatologia também existe essa agilidade, doutora? Existe muita pergunta. Mas no tratamento existe, assim, muitas descobertas? Sim, existem descobertas, mas o tratamento não é tão como o WhatsApp, porque você tem que testar, tem que ter estudos, claro. Entende? Então, as coisas são rápidas, novidades existem, mas sempre precisam de um determinado tempo para ver se realmente é aquilo. Os estudos, esse estudo de, por exemplo, sei lá, vou falar aqui, de tirar manchas na pele, né? Para que um produto ou como é que eu posso dizer, um serviço, né? Não é serviço, é um procedimento. Para que um produto ou procedimento seja aceito, isso demora tempo, doutora Ilda? Demora algum tempo, sim. Precisa o que é em média? Depende, você vai fazer o estudo, descobrir o produto, isso é coisa de grandes laboratórios. Testar, in vitro, testar e lançar. Isso demora um pouco. Quando a senhora fala em teste in vitro, mas também tem o teste no ser humano. Exatamente. Tem pessoas que se colocam como cobaias para fazer esse tipo de testes? Olha, tem pessoas que se colocam como modelo, melhor dizendo, né? Para... Cobaia popular. Exato, exatamente. Para, eu não diria testes, porque esses testes são muito bem elaborados, seriam para, por exemplo, em grandes cursos, quando você vai se treinar, aprender, existem as pessoas... Os modelos que se dispõem a receber o tratamento. Por exemplo, jovens que vão aprender a aplicar botox, ou aprender a fazer um laser, ou aprender a fazer um preenchimento, quer dizer, eles já estão super bem por dentro na teoria. Mas a primeira vez que você vai colocar, então você faz em modelos, são voluntários. Eu vou fazer perguntas assim como leigo, Diga. Até porque eu não sei. O botox. Existe o botox. Toxina botulínica, melhor dizendo. Tá, mas o popular é botox, que é injetado debaixo da pele, é ou não é? É isso, né? Injetado embaixo da pele, dentro do músculo. Tá, agora existe um outro que vai puxando aqui, é isso? Existe. Dá uma esticada no... Existe. Como é que é o nome disso daí? É ácido polielelático, ou seja, Sculptra. Você coloca para dar mais firmeza, também embaixo da pele. São coisas modernas e que, em conjunto, deixam a pessoa com uma aparência melhor. Tem um que fica uma cicatriz aqui, né? Aí é o lifting. O lifting, é isso. Aí é uma cirurgia. E lifting, quer dizer, o lifting já em inglês é levantar, segurar, né? Para cima. Exatamente. O lifting, ele puxa a pele da gente para cá, sim? Ele puxa, sim. Existem técnicas feitas na cirurgia plástica que puxa aqui pela frente da orelha, que puxa por aqui atrás da orelha. Enfim, existem várias técnicas, conforme a necessidade, aplica-se. Isso são cirurgias. Mas a senhora falou conforme a necessidade. Por exemplo, se qualquer pessoa pode chegar para a senhora e dizer, doutor, eu quero fazer um lifting, ou tem aquela questão de ver a indicação ou não para o tratamento? Com certeza. Como uma cirurgia bariátrica, né? Sim, com certeza existe a indicação, a necessidade. O lifting quem faz mais é cirurgião plástico, mas existem pessoas que procuram e não se aplica, porque não é necessário. Ainda não necessário. Então, o profissional, ele tem que ter
a segurança, a responsabilidade de saber dizer sim, está indicado ou não está indicado. Porque muitas vezes o paciente quer uma coisa e, na verdade, para ele não é bem aquilo que é preciso. Doutora, deixa eu lhe perguntar. A questão da cirurgia bariátrica, ela é muito mais do que estética ou vaidade pessoal, ela é uma questão de saúde. Nós poderíamos dizer que a questão do cuidado da pele também chega a ser uma questão de saúde ou muito mais é uma questão estética? Olha, saúde engloba vários, uma pirâmide de base bem larga. Se você se olha no espelho e você não está satisfeito com sua imagem, você se deprime. Depressão tem a ver com saúde. Aí começa a desenvolver as doenças psicossomáticas. Então, o que é saúde? É o bem-estar físico, social, psicológico, emocional, entende? Então, a pessoa que tem a pele, que ela está feliz com a sua pele, ela está satisfeita consigo mesmo. A sua pele é uma parte do seu corpo. Aliás, é o maior órgão do corpo humano. Né? Então, quando a pessoa não está feliz com a sua pele, realmente ela tem alguma coisa que ela não está 100% satisfeita. Nós estamos falando mais sobre isso aí, até para começar a nossa conversa, eu sei que essa área, como disse a senhora, é mais de cirurgião plástico. Sim. A sua área é mais dermatologia, mas também a senhora fez Existe a cosmetria. a cosmetria, que é através do cosmético fazer algum tipo de procedimento cirúrgico, é isso? É a aplicação de cosméticos ou cosmecêuticos, que é um misto de cosmético com medicamento, que visa a melhoria da qualidade da pele, que visa a melhoria da pele num todo. E existem os procedimentos que são invasivos. Por exemplo, um botox é invasivo, você está colocando lá dentro. Com agulha. Um preenchimento é invasivo, tem que ter seus botox cuidados. Poderíamos dizer que é como se fosse uma prótese, uma... Não. Ele é totalmente líquido. Ah, líquido. Líquido. Doutora, eu sei que a minha mãe deve estar lá assistindo a gente assim, e ela vai fazer 80 anos agora. Que bonito. E ela deve estar dizendo assim, Keninho, pergunta para a doutora se tem algum creme para tirar ruga. E eu vou deixar essa pergunta no ar, porque nós temos no Brasil a indústria de dermatologia, ou seja, dos cuidados de pele hoje, ela é uma indústria multimilionária. Cresce muito. Cresce muito. Cresce muito anualmente. Só chega a crescer parecido com o comércio de pet shops no Brasil. Atualmente esse está em alta. Olha, incrível. As pessoas estão querendo se cuidar mais e também cuidar do seu animalzinho. Eu vou chamar agora o intervalo. Logo depois do intervalo, eu vou fazer uma pergunta para a doutora Yoda. Se tudo que está no comércio, de tira ruga, tira estria, faz isso, faz aquilo, passa massa corrida, lixa, pinta com verniz, se é verdadeiro ou não, ou se tem muita coisa que, na verdade, é caça-níquel. A gente volta já, só um instante. Estamos de volta, agora são 10 horas e 19 minutos. Nossa entrevistada de hoje é a doutora Yoda Stiglitz. Ela é dermatologista, professora dessa cadeira na universidade nossa, a Univille. Doutora, a pergunta ficou no ar. De todos os produtos de dermatologia, principalmente aquele mais procurado pelas mulheres, principalmente sobre estrias, será que tudo que anunciam aí, todos esses tipos de tratamento, são eficazes? Alguns. Por exemplo, para a estria, primeiro de tudo tem que entender o que é a estria. A estria é um rompimento das fibras no interior da pele. Fibras elásticas, rompem-se as fibras de sustentação da pele. Então, existe um rompimento. Nós precisamos preencher este rompimento interno. Com cremes, o único creme que pode atuar profundamente para aumentar o colágeno, para preencher esta ruptura, seria o uso do ácido retinóico. O ácido retinóico ele tem causa bastante irritação, então ele tem que ser muito bem orientado para como usar. Outros tratamentos, já existiram vários
ao longo desses anos que eu trabalho em dermatologia e muitos já não se usa mais, hoje para estria eficaz mesmo são os lasers, associados ao uso muito bem controlado do ácido retinóico, que existe vários nomes comerciais. Tira a estria? Tira é uma palavra um tanto traiçoeira. Eu diria melhora, e pode melhorar muito. Agora, o tira quer dizer 100%. Porque, na verdade, como a senhora disse, a estria nada mais é do que uma ruptura ruptura da carne debaixo da pele lá, né? Dentro dessa ruptura, doutor, o que tem? Tem vazio. Tem o vazio, Então, por isso que fica branquinho ali. Você fica com uma cicatriz, branquinho é uma cicatriz. Então, você precisa preencher isto com aumento de substância, colágeno, o corpo cria isso. Se você faz em cima dessa estria ainda recente, laser, CO2 fracionado ou o ND-IAP, que é o 1340, e também a luz intensa pulsada, quando ela é bastante roxa, nova, avermelhada, você tem uma melhora importante. Importante é estrias jovens. Estria branca tem muito pouca melhora. Bom, a senhora fala que, primeiro, quando a estria está, então, portanto, avermelhada, é porque ela é uma estria jovem. Quando a estria está branca, é porque já é uma estria velha. Já cicatrizada. Tem esse negócio na pessoa, porque a minha mãe tem estria, eu também vou ter, ou não tem nada a ver? Tem alguma coisa a ver, sim. E existe também épocas de propensão. Por exemplo, gravidez? Gravidez em pessoas muito jovens, a incidência de estrias é maior. Então, gravidez em pessoas na idade mais correta, não é correta, é mais habitual de ter filhos, a incidência de estria é menor. Porém, existe um limite da distensão da pele. Existe pele que tem muita elasticidade, existe peles que não tem muita, e isso tem a ver com hereditariedade, sim. Eu lembro, minha esposa teve 2 filhos, e eu, na época da gravidez, eu quase fui sócio daqueles... dos cremes, de tanto que ela usou. Só que hoje ela não tem nenhuma estria. Isso ajuda, doutora? Ajuda, sim. Ajuda, os cuidados ajudam. Inclusive, o preparo da pele que vai ser distendida na gravidez, antes da gravidez, é muito importante. Porque existem cremes bons para aumentar o colágeno, melhorar a qualidade daquela pele, que não podem ser usados na gravidez. Mas se a pessoa planeja, o que é o correto? Planejar uma gestação, ela pode preparar aquela pele antes da gestação e isso com certeza vai diminuir a incidência das estrias. E durante a gestação existem cremes também adequados para gestantes. Vamos começar a ler as perguntas que estão chegando aqui para o nosso WhatsApp. Coloca na tela lá, Gênesis, é o 92045500, tá bom? Você pode mandar o seu WhatsApp e as perguntas aqui para a doutora Ioda. Vamos lá. Aparecimento de manchas escuras na pele, pode ser o quê, doutora? Chama o pano é branco, né? Bem, existem diversos tipos de manchas escuras na pele. Existem aquelas manchas escuras que todo mundo já viu em alguém, por exemplo, clássicas no dorso das mãos de pessoas com mais de 40 anos, mais de 50 anos, depende, principalmente pessoas brancas, né, que aparecem aquelas manchinhas arredondadas. Né? Exato. Esse tipo de mancha... O meu não começou ainda. O meu também não, graças a Deus. Tem como cuidar, não? Tem como proteger ao longo da vida, protegendo-se do sol. Porém, existe filtro solar. Eu não passo nada, mas não tem nada. Porém, existem pessoas que se expõem muito, que se expuseram muito no passado. Existe a tendência familiar também. E existem as manchas de pele que aparecem muito no rosto, em mulheres. Homens também, 10% da incidência acontece em homens, esse chamado melasma. Melasma acontecia muito nas gestantes. Hoje pode aparecer em gestantes, em não gestantes, em pessoas jovens, em pessoas já com filhos grandes e não tiveram nunca nem na gravidez, nada. Elas surgem. Fundamentos são
existe o lado genético, mas existe o distúrbio, a sensibilidade hormonal, e aí entram os anticoncepcionais, ou não, né? Ou não, as terapias de reposição hormonal e sol. O sol é fundamental. O sol é para aumentar esse tipo de grande manchas. vilão, né, da nossa pele. Sim, mas o sol precisa para a vida, É, né? vitamina D, né? Também para nós. Sim, você precisa de sol. Mas porém, aí como é que é? A gente tem que ficar assim, 10 minutinhos no sol, assim, com a parte branca? Como é que é? Para pegar a vitamina D, doutora? Exatamente, se expor ao sol, mas quando a gente nós nos expusemos ao sol mesmo sem todo, querer, o tempo todo, atravessa a rua, ou quem mora em casa vai ao quintal, você Vai está... estender roupa, vai Exatamente. lá, tudo. Então você está sempre recebendo o sol. E para nós aqui em país tropical, a gente tem esse lado bom. Temos muito. Aliás, quando eu fui na Escandinávia, eu pude ver o culto que eles fazem ao sol. Porque quando eles chegam ao verão lá, é impressionante o culto que eles fazem. É quase uma santidade mesmo. Eles vivem, né, o dia ensolarado. Nós, o sol, às vezes enche o saco, né? E eles lá, eles reverenciam o sol, eles curtem o sol, que coisinha. Porque são tão poucos dias ensolarados lá, e eles têm que viver, ver aquilo, e sol é vida, né? Só que para nós que temos muito sol, a gente tem que ser inteligente, usar o sol na hora certa e de maneira adequada. O que acontece com a nossa pele quando tomamos muito sol e ficamos muito vermelho, o chamado camarão? É terrível, porque conforme a idade que você está, se for uma criança, passado o vermelhão, passado os dias de camarão, as pessoas vão dizer não ficou nada naquela pele. Você não vê o dano, mas o dano está lá guardado para no futuro. Ah, é? Aparecer as manchas? Sim. Quanto mais nova a pessoa levar as queimaduras, os camarões, né, mais cedo os danos vão acontecer. Então, é fundamental que as crianças sejam protegidas do sol adequadamente. A criança não sabe se proteger, mas ela tem um pai e uma mãe que deve cuidar. Boa noite, doutora. Estou com muitas espinhas no colo e no pescoço. Já faz algum tempo e me dá coceira. O que poderia ser a causa disso? Já tenho 39 anos, é a Sônia. Sônia, pode acontecer algumas coisas. Se antes não existiam, e agora existe surto de espinhas com coceira no colo, algum desequilíbrio no seu corpo, algum desequilíbrio que precisa ser investigado e deve ser uma fase, encontrado o motivo, tratamentos tópicos, provavelmente, se for só no colo, há de desaparecer esse problema. É? Não tem nada a ver com alimentação? Só no colo, desculpe, pode, alguma coisa, ou é um estresse que ela passou, ou existem pessoas que têm alguma mudança de hábito de vida, alguma mudança de local, de trabalho, então, doutora, algum desequilíbrio. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, a questão da mulher, por exemplo, estamos falando aqui de uma mulher, na TPM, a tensão pré-menstrual, ou até a chegada da menopausa, afeta alguma coisa a pele dela? Com certeza, muitas pessoas na TPM pré-menstrual, elas têm um maior número de acne, espinhas, a pele pode ficar mais avermelhada, e existe sim, a pele é o reflexo do interior, né? O espelho da alma, como se diz. Eu gostei disso daí, gostei. Né? A sua alma está muito boa. Não, a pessoa que está bem, tudo muito bem equilibrado, a pele também está bem. Mas assim, eu acho que a questão da pele pode ser alguma coisa também, porque tem gente que não tem cuidado nenhum com a pele e tem a pele boa, né? Genética. Genética, existe, a pele existe genética. A Cigênia hoje estava falando para mim assim, eu vou perguntar para a Micheline o que ela passa na pele dela, porque ela sempre está com a pele boa. E a Micheline deve dizer assim, é muito o Muay Thai, como é que é o negócio da porrada lá? O Muay Thai? Ela é boa no Muay Thai. O esporte favorece ou não, doutor? Aí é o bem-estar. Eu nunca vi atleta de mal com a vida.
É verdade. Agora, os atletas, por exemplo, Gabriel Medina, que vive no sol, tendência dele é envelhecer muito rápido, com né? certeza. Então eu digo, para ter uma pele boa, uma pele bonita e como você disse, não se cuida, provavelmente quando criança ele foi cuidado, talvez até sem saber, mas ele pegou muito pouco sol, na hora do sol que tem muito UVB, né? Então automaticamente ele deve ter, assim, não ter se exposto às grandes intempéries do meio ambiente. Porque a pele, ela sofre o envelhecimento interno, que é o nosso envelhecimento cronológico. Criança tem um tipo de pele, adulto outro, a pessoa mais idosa tem um outro tipo de pele. E a pele também sofre o envelhecimento do meio externo, que é isso, é o vento, é o sol, são os maus tratos. Então a pele tem dois motivos para envelhecer, o interno e o externo. E quando existe um desequilíbrio, quando o externo é grave, você tem X idade, mas aparenta mais. É o meu caso. Ah, sim, imagina! As pessoas perguntam assim, Keila, de quantos anos tu tem? Eu disse assim, quase 60. Nossa, mas tu tá muito bom! Claro. Aí eu digo, claro, falta só 15, né? Mas se eu digo que eu tenho 45, eles dizem assim, mas tu tá acabadinho, né, cara? Minha mãe dizia isso. Minha mãe dizia isso. Quando ela fez 80 anos, ela dizia assim, não penso que tenho 80 anos, mas eu vejo no documento. Ah, boa! E aí ela dizia, não se mente idade, porque se a gente diminuir, as pessoas vão dizer, aham, mas vão pensar, mas está acabadinha. E quando a gente diz a verdade, as pessoas vão dizer, mas como você está bem? Eu sei porque a senhora me disse, eu não creio. Mas eu posso perguntar a sua idade? Não. Tá em rede. Posso dizer Olha, que eu aqui, sou ó. bem mais velha que você. Bota anos Aqui, nisso. gente, a idade, eu não vou dizer a idade dela, mas ela, eu acho, eu só vendo documento porque não é possível. Não é possível. O doutor Valdir está atendendo muito bem, está tratando muito bem dela. Olha, minha filha nasceu na residência, quando eu fazia residência, minha filha tem 30, meu filho tem 28. Nossa, gente, não parece, né? Nós estamos acabadinhos, Já estou rapaz. formada há 34 anos para 35, Nossa, então... não, mas assim, ó, eu quero chegar... Adolescente é que eu não sou. Ah, mas olha, a senhora está muito bem. E isso é aquilo que eu acho que é muito interessante a pessoa dizer, como a senhora tem frisado nessa nossa conversa o tempo todo, do interior para o exterior. Eu acho que a pessoa se gostar, né? A pessoa aceitar a idade que tem, a pessoa Com procurar certeza. a buscar. Isso faz parte da vida da pessoa. Com certeza. Que a negação vai trazendo... Por que negar? É vida. Coisa ruim também, né? É vida. E existem certas situações que as pessoas dizem, eu não quero ter uma ruguinha. Eu digo, difícil, porque se você viver, vai ter. Agora, interessante é você chegar lá, numa idade avançada, estando equilibrada. De bem com a vida. Estando com equilíbrio, tudo mais ou menos correto. Como é bonito ver uma senhorinha, um senhorzinho com seus 80, com seus 80 e lá se vamos com 90, de maneira equilibrada. Alguma ruga é feio? Não, faz parte. Já pensou se não tivesse nenhuma ruga? Imagina. Agora, não é interessante você ser jovem e com muitas rugas. Aí você trata para amenizá-las. É o chamado pé de galinha? Pé de galinha é aqui. É aqui que eu tenho, exatamente. Né? Eu tenho uns pés aqui, Quem né? não tem? Eu tenho uns pés que é um galinheiro Quem aqui não já. tem? Né? Mas esse negócio da gente ficar assim também, Aumenta. né? No smartphone, no computador, forçando. Aumenta. Né? Aumenta. E isso o Botox consegue melhorar. Pensou eu com Botox? Por que não? Qualquer pessoa pode fazer Botox, tendo alguma expressão um tanto forte, pessoa que costuma usar a musculatura facial, principalmente do terço superior, para não forçar as linhas. Aquela pessoa que sorri com os olhos, né? Tem gente que sorri com os olhos. E quando sorri com o nariz. Com o nariz? Ah, eu também faço assim.
assim eu sorri com o nariz, não, também Isso sorri. você corrige com o Botox, corrige. Você previne isso e você trata de maneira legal. Gente, eu estou recebendo mais mensagens, mas eu sou obrigado a chamar o nosso intervalo, mas vai ficar aqui a pergunta. O que é acne? Vamos falar da tal da espinha, acne. Vamos falar um pouquinho de como ela aparece. Queremos mandar um abraço também, a produção está mandando um abraço para Micheline Mois. Beijo, querida. E também, quais são os cuidados que devemos ter para manter uma pele saudável. A gente volta já. Estamos de volta aqui, são 10 horas e 37 minutos. Nossa entrevistada hoje aqui nesta véspera de feriado, nesta segunda-feira, dia 20 de abril, amanhã é o dia do Tiradentes, né? Nós estamos com a doutora Ioda Steglish. Ela é dermatologista e também professora desta cadeira na Universidade Univille, aqui na nossa universidade da região de Joinville. Doutora Ioda, da onde vem a acne, a tal da espinha? A tal da espinha. Assim, a gente sabe que quando chega na época da adolescência, isso acontece. Mas tem às vezes pessoa que não é mais adolescente e a acne costuma manter-se ali. Há também, eu quero saber se isso é mito ou não, que o chocolate da espinha. Vamos conversar sobre isso. A acne, ela é um distúrbio do folículo com a glândula sebácea. Então, hormônios começam a trabalhar no adolescente de forma bastante importante, tanto é que, olha, o menino, ele muda a voz, ele muda o pescoço, ele cria a barba, tudo por ação hormonal. A menina fica com cinturinha mais fina, cresce, vai desenvolvendo a mama, vai ficando com o corpo deixa de ser menina para ser uma jovem, uma mulher. E isso tudo é ação hormonal, muito intensa nessa adolescência. E a acne vem por esse trabalho muito forte dos hormônios. Então, existe aquela hiperprodução de sebo nas regiões que nós mais temos glândulas sebáceas. Então, essa hiperprodução de sebo vai se formando os comedões, que são vulgarmente chamados cravos. Cravinhos brancos, cravinhos pretos. A diferença do branco e do preto, não? O branco é mais interno, o preto é mais externo. Tá. E eles vão inflamando, se tornando aquela pequena elevação avermelhada, doidinha, e que com o passar do tempo vai infectando e criando a bolinha amarela de pus. Isso se diz uma espinha. Espinha. É bom eu... Não. Não? Não dá para estourar? O processo todo se chama acne. Não é interessante espremer com as unhas em casa, porque pode não saber espremer direito e pode espalhar e prejudicar e inclusive criar cicatrizes. Então, limpar bem a pele. Quando um pouco mais grave, fazer tratamento. Está indicado hoje tratamento. A senhora falou sobre a questão dos adolescentes, que essa parte hormonal. Sim. Mas quando o adulto, o chocolate dá espinha? Não, a comida, o alimento, ele não interfere grave, ele não causa. Porque se você der chocolate para uma criança, ela não vai desenvolver acne. Boa. Se você der um chocolate para o vovô, para a vovó, ela não vai desenvolver acne. Porém, qualquer alimentação gordurosa ou muito doce, e o chocolate é gordo e doce, É doce. em quem tem propensão, aí pode aumentar. Então, ela pode agravar um quadro de acne, mas não ser a causa da acne. Doutora, o tal do furúnculo, o que é o furúnculo? Furúnculo é a inflamação do folículo piloso por inteiro. Porque cada folículo piloso, cada pelo que nós temos a glândula sebácea junto. Tá. Então, quando nós temos inflamação só do folículo, tem aquele avermelhado na pele e o pontinho com pus. Isso é uma foliculite. Quando inflama também a glândula sebácea, como um todo, é o furúnculo. É maior, é como se fosse um abscesso, mas ele tem um ponto, que é um ponto necrótico, que vai ser expelido pelo corpo. Eu tenho um amigo que, por esses dias agora, teve
uma sequência de furúnculos que apareceram. Furunculose. São vários furúnculos, um a seguir do outro ou ao mesmo tempo. Muitas vezes a causa é uma baixa de imunidade, muitas vezes é ligado ao estresse. Agora, não podemos dizer que todo furúnculo é devido ao estresse. Uma época que eu comia mais errado do que eu como hoje, eu comia muito lanche, e daí comia aqueles X-bacon. Gordurosos. X-calabresa, meu negócio, como era bom, né, tempo de comer. E eu me lembro que ao comer esses bacons e calabresas, apareciam muitas espinhas nas minhas costas. E numa época que tu era bem mais jovem, Claro. você continua sendo jovem, mas era bem mais jovem, então era a época que você estava propenso e a tua alimentação era gordurosa, mais pesada, então facilita. Agora, dizem que, antigamente, quando se usava a banha de porco como óleo, aparecia mais furúnculos. Tinha a ver ou não? Não tem nada a ver, não. A comida suína, por exemplo, muito mais forte do que a bovina? Não, para furunculose não, porque a furunculose ela vem por uma infecção do folículo, ela vem pelo lado de fora. Ela não vem de dentro. É de fora para dentro? Não, é de fora para dentro. É uma infecção, estafilococcus entra. É pelo folículo piloso. Então é o bichinho É lá o que entrou pelo Pelo mini pertuito. E daí chegou na glândula sebácea. Exato, e existe aquela inflamação toda. E enquanto não for eliminado, existe problema. Por isso que se faz calor local. Lógico que o tratamento correto é antes disso, com antibiótico, higienização, para reduzir, não deixar evoluir. Porém, quando você encontra um furúnculo já em determinado estágio avançado, o negócio é deixar que venha, que seja eliminado aquele carnicão, que é o nome correto, que muita gente chama de carnegão, mas é o carnicão, nada mais é do que todo o folículo piloso sendo eliminado. Uma vez eliminado, existe a cicatrização e uma cicatrizinha permanente. Eu estou com uma adolescente aqui perguntando para mim. Tio, pergunta para a doutora que tipo de creme para o rosto eu posso usar. Minha pele é mais para seca e eu não gosto que fique oleosa. Ela tem que usar, ela é jovem, né? É jovem, tem 14 anos para 15 anos. E a pele é seca. Ela deve ter no nariz e na região paranasal um pouquinho de oleosidade. E se ela tem ainda assim seca, ela tem que usar hidratante livre de óleo. Loção hidratante ou gel creme hidratante. Livre de óleo. Livre de óleo. A sola do meu pé, diz aqui uma telespectadora, a sola do meu pé, quando eu coço, sai um farelo, parece pó de arroz. O que deve ser? É pele seca. aparecer. Veja bem, estamos falando de folículo piloso, de glândula sebácea. A região do corpo que não tem glândula sebácea, portanto, nunca vai existir um furúnculo, são as palmas e as plantas. Portanto, são regiões que jamais você vai ter oleosidade, na palma e na planta, certo? Oleosidade então, não tem nada a ver com suor. Não, nada a ver com tem suor. Tem gente que sua os pés e as mãos. Muito até. Mas a oleosidade não, porque nessa região não temos pelo, portanto não temos a glândula sebácea. Então, se ele escoça e esfarela, é porque está muito seco. Está muito seco, precisa hidratar. Ou então, ele tem micose, pé de atleta. Fungo. Também pode ser que seja isso, que deixa escamação bastante evidente. Então, ou pode ser simplesmente uma secura, ou pode ter uma micose aí. Nesse caso, é bom quando tomar banho, passar aquela pedra que tem nos banheiros ali, aquela... Pedra pomes? Pode. Ajuda? Ajuda para retirar o excesso de pele, mas não ajuda para uma micose, não ajuda para uma pele seca. Você também pode passar um granulado, um esfoliante, para manter a pele renovada, manter a pele fininha, mais sedosa. E hidratantes. Então, por que eu falei pele seca? Não temos glândula sebácea nessa região, temos que hidratar. E olhar se não tem uma micose aí tratar a micose. Doutora, por que minha filha
coceira nos pés e braços num determinado dia, ficou toda inchada e no teste de alergia não acusou nada. E a médica receitou Ixizine. Ixizine, é um antialérgico. Isso. E logo passou. E ainda voltou mais algumas vezes. Mas agora já faz alguns anos e nunca mais voltou. Será que ela já está curada ou pode ainda voltar? Com certeza foi uma crise alérgica que nem todo exame de alergia acusa, porque existem inúmeros exames para detectar diferentes alergias, né? E com certeza já passou, tanto é que melhorou com um antialérgico. E a causa já deve ter acontecido e com certeza já está curada. Agora, se ela entrar em contato com o mesmo motivo que aconteceu, quem sabe pode até acontecer novamente, mas como não se sabe qual foi a causa, pensa-se que o que passou já foi. Nós vamos ao nosso intervalo, agora são 10 horas e 47 minutos. Enquanto isso, você pode mandar a sua pergunta, mas a pergunta vai ficar no ar de uma mensagem que chegou aqui. O que causa o chulé? Opa. Boa! Né? Sim, tranquilo. Xande, presta atenção nessa daí. Eu acho que foi tu que mandou ou a Cleusa, mas tudo bem. A gente vai pro intervalo e volta já. Só instante. 10 horas e 50 minutos, faltam 10 para as 11, até as 11h20, eu e a doutora Ioda Steglitz estaremos aqui para responder as suas perguntas. Eu não respondo perguntas, só faço pergunta e eu tento levar a informação. O objetivo desse programa é a gente fazer com que as pessoas possam ter um pouco mais de informação. Eu acredito, doutora Ioda, que a informação pode minimizar muitos problemas, principalmente na questão da saúde. Com certeza. Você pode mandar a sua pergunta para esse telefone que está aqui na tela, 9204-5500. Você envia a sua pergunta para que nós possamos passar para a doutora Ioda através do WhatsApp. Ou então, você pode mandar também por SMS. Olha só o que eu vou dizer. Antigo mensagem de texto. Acho muito interessante isso, porque há pouco tempo a mensagem de texto era a coisa mais nova que tinha. Hoje, por conta do aplicativo WhatsApp, a gente fala antiga mensagem de texto. Muito bem. O que causa chulé, doutora? Olha, chulé é a bromidrose, ou seja, um mau odor que acontece nos pés. Nós temos no corpo todo glândulas sudoríparas. Aqui eliminam o suor, o que é necessário para o equilíbrio da nossa temperatura interna com o exterior. E nos pés existe a glândula écrina, que existe por todo o corpo, e mais também a glândula apócrina, que é a glândula apócrita, por si só, fisiologicamente, ela elimina um suor com um pouco mais de odor, mas não chega a ser chulé. Aí, quando falta algum cuidado maior, existe uma proliferação de bactérias nesse lugar. E nos pés é muito fácil haver uma proliferação de bactérias pelo calor, pela umidade, porque você usa o calçado. Calçado abafado, sua, fica abafado, fica um ninho muito fácil para a criação de bactérias. E essas é que criam o mau odor verdadeiro. Então, o chulé é uma proliferação, é um resultado da proliferação de bactérias junto com o suor e algum falta de cuidado. Então, existem maneiras de usar o calçado correto, higienizar o calçado, não deixar de impregnar esse mau odor nos calçados, nas meias, lavá-las corretamente, trocar com facilidade, usar meias de preferência de algodão e não as sintéticas, né? Porque o algodão absorve o suor e deixa o pé mais seco, ela molha o pé não. Já a meia sintética, ela não molha e deixa o pé mais molhado. Isso tem influência na criação de bactérias. Isso vale para o CC também, doutora? Vale. O CC é bom. Tem gente que é muito forte, né? É verdade.
Mas aí é a mesma coisa, só que aí você tem que usar, assim como no pé, tu pode usar dentro dos calçados, nos teus pés, talcos desodorizantes especiais para os pés. Nas axilas você tem os desodorantes antiperspirantes adequados e que você não vai sofrer deste mal. Tenho dermatite atópica, comprovado. Tenho 38 anos e faz 5 anos que apareceu o sintoma. Do que pode ter sido a causa? É um homem. A dermatite atópica, ela é genética. A pessoa já nasceu com esta tendência. Pode ser que quando criança foi muito sutil, que não tenha chamado a atenção. Porque a dermatite atópica, ela não começa na vida adulta. Ela vem desde criança. Na verdade, o bebezinho não apresenta bebezinho. O que ela é vai a dermatite partir do atópica? 3º mês em diante. Pode existir a vida toda, com graus mais fortes, mais... A dermatite atópica é a pele mais sensível, mais seca, tem diversos graus. No adulto, é mais coceira, é mais nas dobras, certo? Dobras. Muitos graus. Existe, inclusive, ao redor dos olhos, existe... existe épocas... Seca, é como se ficasse seca. Fica com áreas de pele mais seca do que o normal. E dá escaminha, Escaminhas. Dermatite... E dá coceira. A caspa não? Não. Aí é uma dermatite seborreica. Tem remédio para caspa, doutora? Sim, tem. A caspa tem a ver com alguma coisa do banho com a água muito quente? A água quente ou o secador quente, ou seja, o calor local, ele estimula a glândula sebácea. Então, a glândula sebácea vai trabalhar mais, vai produzir mais óleo, e o óleo, chegando no couro cabeludo, ele pode ressecar, formando as cascas secas, que é a caspa, né? E existe também a dermatite seborreica mais untuosa, que você passa e sai uma graxosidade do teu couro cabeludo. E existe a dermatite seborreica também em forma de placas, que dá toda ela dá coceira, né? Mas parecem como se fossem quase feridas. Áreas avermelhadas, doídas. Isso é uma dermatite mais grave, porque começa a mais simples e vai até aquela mais grave, que dói, inclusive, o couro cabeludo, fica difícil de pentear, porque está todo ele com lesões ativas. Eu perguntei isso aí porque é o seguinte, tinha aí no negócio fazer um tratamento com 10 limões. A senhora já ouviu falar isso aí para caspa? Perigoso. Primeiro dia começa com 1, chega até o 10º e depois toma. Como é que é esse negócio? Não vale a pena, porque o limão pode te dar alergia. Isso é uma coisa assim, que para um que inventou isso e divulgou, deu certo, mas pode dar errado para uma infinidade de pessoas. Então, o limão em contato com a pele, ele não é remédio para nada, não. Ele pode sim causar alergias, então é um tanto perigoso. Aí me disseram que a caspa é algo que vem de dentro para fora. É a glândula sebácea que põe o óleo para fora e ele desseca ou continua graxoso. Por isso que vem de dentro para fora. É a pessoa que tem mais oleosidade. A troca de shampoo, o nosso cabelo se acostuma e daí a caspa volta a aparecer, daí eu preciso trocar? É bom fazer uma rotatividade, é bom sim. Agora, pessoas que têm um couro cabeludo mais oleoso, é bom usar os produtos para cabelo mais oleoso. A gente diz cabelo, couro cabeludo, né? E quando você tem um couro cabeludo oleoso, esses shampoos que diz anti-caspa, não tem problema, ele é anti-oleosidade. Antigamente só tinha shampoo para cabelo seco e oleoso. Depois apareceu para o neutro. Hoje tem com sal, sem sal, tem temperado, ou seja... Pouca diferença. A diferença é para cabelo oleoso e mais neutro. Para quem não tem problema de dermatite seborreica, para quem tem um couro cabeludo sensível, um fio de cabelo seco, então ele não vai pegar um anticaspa que vai ressecar o cabelo. Mulheres, principalmente que têm cabelo comprido, se tem couro cabeludo oleoso, ela vai usar o shampoo para cabelo oleoso, mas precisa passar um creme hidratante nos fios, caso contrário... Não na cabeça. Não na cabeça. Couro cabeludo, só no cabelo. No cabelo, para não deixar ele muito ressecado.
Devemos passar protetor labial também? Se você está ao sol intenso, sim, faz parte. O protetor labial é o que Ele que é? vem em forma de batom stick. Mas não é manteiga de cacau. Não, a manteiga de cacau é um... É para não rachar, né? Para não rachar. Mas não existem tem nada a várias ver com a coisas. manteiga de cacau. Não tem nada a ver. É um protetor labial mesmo. Protetor Eu labial. não sabia que tinha. Sim, sim, tem protetor labial. Uhum. Quando você vai tanto ao sol extremo, não precisa ser praia, pode ser assistir um jogo de futebol, pode ir esquiar na neve, porque na neve também existe o reflexo, né? É importante você usar protetor labial também, além do protetor na pele. Existe medicamento para poros dilatados no rosto? Dilatados. Dilatados? Medicamentos para poros dilatados são anti-oleosidades, porque o poro dilata para emitir a oleosidade. Então, uma pele gordurosa, normalmente ela tem poros dilatados. Uma pele seca, não. Então, se tem poros dilatados, você precisa usar produtos livres de óleo. E existe procedimentos também, laser, Spectra, alguma coisa que você pode fazer para dar uma retraída nesses poros dilatados. Por que mesmo passando desodorante embaixo do braço dá mau cheiro? Já troquei as marcas dos desodorantes, mas mesmo assim continua com CC. Então, essa pessoa está com muitas bactérias, precisa fazer um tratamento com antibióticos locais, tratar as roupas na região da axila. Então, fazer um tratamento antibacteriano e depois seguir com desodorantes. Existem vários tipos Aquela de pomada desodorantes. minâncora? Olha, a minâncora, ela é uma boa pomada, tem várias funções e, sendo bem usada, Eu lembro que quando eu era adolescente, a mãe uma das mandava pomadas passar. mais de 100 anos. É nossa aqui. Tô falando, É não é nossa. patrocinadora, não é nada. Eu tô Não. dizendo porque a minha mãe, ela dizia, vai passar minâncora, senão tu vai ficar com o A sovaco minân- fedido. Não, a minâncora, ela serve para muita coisa. Agora, hoje, a gente não usa minâncora nas axilas, até porque pega na roupa, essas coisas. Existem produtos desodorantes, antiperspirantes, e se ela está usando várias marcas e não está conseguindo, eu sugiro que ela procure um dermatologista para fazer um tratamento na pele, para preparar essa pele para os futuros desodorantes funcionarem bem, deixar ela feliz. A comida que eu como reflete no meu cheiro? Sim. Se você comer alho, você transpira, inclusive, teu suor. Não é só o hálito, é o... A pele, inclusive, uma comida bastante temperada pode também. Por exemplo, se você come muito sal, o teu suor é mais salgado. Então, se você come uma comida muito densa, como o alho, um exemplo típico é o alho, você também vai transpirar odor pela alimentação. A minha filha está perguntando aqui, pai, pergunta aquilo dos antitranspirantes. Sim. O que é isso? Sabe o que é? É o seguinte, ela falou para eu fazer agora, eu me lembrei. Dizem que quando a pessoa depila as axilas, coloca o antitranspirante, a célula ainda está aberta e que daí aquela química entra e pode ser um fator causador de câncer, é isso ou não? Não câncer, mas hidradenites. São como se fossem, parece furúnculos. Então, assim, toda pessoa que vai depilar, que depila a axila, depende. Se ela depila com lâmina, tipo gilete, ou se ela depila com cera, né? Cera quente, cera fria. Né? Então, logo que você depilou, é só higienização. Certo? Higienizar. Deixa passar um tempinho e aí pode usar o antitranspirante sem problema nenhum. Porque ela deve depilar com cera quente. Aí está tudo dilatado. Logo, o que você usar logo a seguir tem maior penetração. Porque a pele, quando quente, ela absorve mais. Então, só produto
dor, que você faça uma higiene logo depois da depilação e dê um tempinho para usar um antitranspirante. E aí que não seja em creme, que não seja em rolon, que seja aerosol mesmo. Melhor é aerosol nesse caso. Melhor. O bom é esperar um pouquinho, né? O bom é esperar um pouquinho. Esse pouquinho o que é? Tempo. Questão de 1 hora. Tá aí. Nós vamos ao nosso intervalo, logo depois do intervalo, mas já vai ficar uma pesquisa, aliás, uma pergunta aqui. Gostaria de saber se depilação com cera deixa a pele flácida. Depende do lugar. Depois que eu respondo. E tem também aqui, meu marido é diabético e está ficando com a pele das pernas escuras. Olha só que interessante. E também se tem algum tratamento para púrpura pigmentoso crônica. É isso? A gente volta já, só um instante. Vamos para o último bloco, já passou, né? Meu Deus do céu, como passa rápido esse negócio aqui, 11 horas e 5 minutos. Nós estamos ao vivo aqui pela TV Brasil Esperança. Obrigado para muita gente assistindo nosso programa, doutor Ioldo, não só aqui em Joinville, pelo canal 11, que pega Garuva, Itapuá, Joinville, Araquari, Barra do Sul, São Francisco, Barra Velha e São João do Itaperiú, mas também no canal 19, que pega Jaraguá do Sul, Xireder, Corupá, Guaramirim, Massaranduba, e também muita gente através do www.tvb.com.br. A gente lembra que esse programa é reprisado amanhã às 5 da manhã, é isso, galera? 5 da manhã, né? Que vai ser reprisado esse programa amanhã, tá certo? Bom, doutora, vamos lá. Essa pessoa que o esposo dela tem diabetes e está ficando com a pele das pernas escuras, tem alguma coisa a ver com a diabetes ou não? Sim, existem pessoas com diabetes, há anos que têm diabetes, pela má circulação da extremidade, ela vai fazendo uma hipercromia, ou seja, um escurecimento. Normalmente é por hemosiderina, é um escape de microcirculação, e essa parte do ferro, a hemosiderina que está no sangue, ela se extravasa na pele, mas é uma coisa muito microscópica e com o tempo ela vai escurecendo, ficar de um tom amarronado ou acinzentado. Pode sim ser do diabetes. Vamos lá, outra pergunta que ficou aqui. Se tem algum tratamento para púrpura pigmentoso crônica? Pigmentosa crônica. O que é isso? Isso é uma doença um tanto específica que precisa ser tratada, sim, com especialista. Poucas coisas que eu vou dizer vão funcionar. Eu diria, assim, conselhos, eu diria que tem que fazer um tratamento dermatológico, sim, à risca, bem orientado, com um bom dermatologista, porque é uma doença sistêmica e que merece tratamento, não apenas o que é na pele? Aparecem púrpuras, é um avermelhado, cor do vinho do Porto, e isso pode ser em formas de petequias, pequenas, pode ser maiores, então depende do grau, né? Mas aparece uma parte avermelhada, roxa, não azulada, um vermelho roxo, um vermelho bordô na pele, e é uma alteração vascular cutânea. Qualquer bronzeamento artificial é prejudicial? Não. O bronzeamento artificial que deve ser evitado a todo custo, e as pessoas têm que ter consciência que não deve ser feito, é o bronzeamento artificial em câmaras de bronzeamento, aquelas lâmpadas com finalidade de pegar tonalidade bronzeada. Mas o bronzeamento artificial com autobronzeador, com cremes que te dão uma cor bronzeada, ele não faz mal de maneira alguma. Você pode usar sem problemas. E o bronzeamento a jato também não vai fazer mal. Desde que seja um produto bom. O bronzeamento a jato, o que é? Uma tinta que passa na gente? Na verdade, é um produto, seja o creme que você aplica ou o a jato, é um produto que ele faz uma oxidação da tua pele, então ele escurece tua pele como se fosse um tingimento. Ele ativa a você oxidar a tua pele e a cor vem.
Mas é uma cor transitória, mas não... Sai depois. Sai, mas Porque a não pele vai faz mal. trocando, né? É, e não faz mal, não. Doutora, gostaria de saber se depilação com cera deixa a pele flácida. Depende do local. Por exemplo, se você fizer uma depilação com cera de uma maneira um tanto violenta no buço, que existe muitas mulheres... No bigode? No bigode, que faz, porque tem algum pelinho, ou no mento. Então, pode te trazer pelo estiramento, pelo calor, porque é uma judiação. É uma agressão. Uma agressão forte. Então, pode deixar mais flácido sim. Agora, fazer uma depilação na axila não vai deixar essa pele flácida. Até na porque perna, ali já é mais flácido. Exato. Não é uma pele propensa a isso. Uma depilação com cera na perna não vai deixar. Agora, se for no buço, até pode. Facial pode ser? Pode. Minha filha de 3 anos tem uma queratose pilar, é isso? Queratose pilar. Depois de um tempo apareceu manchas brancas nas curvas do braço e nas pernas. O que pode ser? A queratose pilar, normalmente, quer dizer, na maioria das vezes, ou a maioria dos pacientes que se queixam de queratose pilar, é na face externa dos braços, certo? É um engrossamento que se dá na saída do pelinho. Às vezes nem existe o pelinho, mas existe aquela espícula, como se fosse uma pontinha. Então, tu passa a mão e você sente a aspereza. Mas ela pode dar nas faces laterais do peito, do tronco, ela pode dar nas faces laterais da coxa, nas faces laterais do rosto, mas a maioria das vezes é no braço. Ela é simplesmente hidratar, esfoliar e, com os anos, nunca se sabe se em poucos ou em muitos, vai melhorar. Mas o tratamento fundamental é hidratar, esfoliar para deixar aquela pele macia, porque é uma queratose, é um acúmulo de pele no folículo piloso. Então, ela faz aquelas micropontinhas e deixa a aspereza. Me pediram para perguntar o que causa na pele o uso do produto químico catalisador. Catalisador. Olha, eu acho que isso aí, eu não uso catalisador para nada. Ou talvez cabeleireiros, não... Catalisadores, difícil. Okay. Usar na pele, ele diz? É. Eu teria que saber que produto é esse. Falar em uso de cabelo, tem que tomar cuidado nessas... Como chapinha que fazem, né? Sim. Tem muitos produtos de nomes, tem até botox pro fio do cabelo. Que não... Como? Já... Botox pro fio do cabelo? Mas são máscaras que têm esses nomes. Então, na verdade, não existe um botox. É só porque o cabelo fica mais... Desculpe se eu estou falando bobagem, mas é o que diz. É porque o cabelo fica mais solto. Então, muitas vezes tem nomes que não são adequados ao produto. Então, esse catalisador, eu não sei o que é catalisador, teria que saber que produto manda aí. Ele pode ligar de novo ou mandar mensagem. Nunca tive olho de peixe, agora tenho vários. Do que vem? Que remédio posso utilizar? O que é o olho de peixe? Qual a diferença do olho de peixe para o furúnculo? Furúnculo é aquilo que a gente já falou. Tá, né? E o olho de peixe? O olho de peixe, normalmente, chamam de olho de peixe, é o que dá embaixo do pé. Tá. O olho de peixe, tem pessoas que chamam para um calo embaixo do pé, ou verruga plantar, que também cresce para dentro. E a verruga plantar, o olho de peixe, ele pode disseminar, pode acontecer em vários... em número elevado, pode ser um grande, pode ser vários pequenos, e tem que tratar a verruga plantar. Normalmente o olho de peixe é verruga plantar. Plantar é porque é embaixo do pé. Quais os tipos mais comuns de câncer de pele? Os mais comuns, principalmente na nossa região, aqui no sul do país, com peles claras e um solo intenso, é o carcinoma basocelular. Dos cânceres malignos, é o mais benigno, porque uma vez tratado, você elimina. Um pouco mais perigoso quando muito perto dos olhos, quando muito perto aqui da narina,
porque na retirada você pode trazer alguma alteração funcional, por exemplo, na pálpebra. Nós temos o canal lacrimal, não podemos fazer grandes cirurgias, tem que ter muito cuidado. Agora, quando é na pele sempre existe como tratar, como retirar o câncer basocelular, que é muito comum aqui no nosso meio. Um pouco mais grave, existe o câncer espinocelular ou SEC. Ele é um pouco mais grave, porque se não tratado, ou se ele acontece em cima de úlceras, ou de cicatrizes antigas, de queimaduras por óleo, por fogo, ele é mais violento e ele pode trazer metástases. Então, um carcinoma espinocelular um pouco mais grave, um pouco mais forte, um pouco mais crônico, que não foi tratado adequadamente, ele pode ser um tanto grave, porque ele pode causar metástases, que todo mundo sabe que são lesões à distância internamente. E o câncer mais temido é o melanoma maligno. Importante avaliar, citar que o melanoma maligno, ele é perigoso, ele é traiçoeiro. Doutora, tem como a gente, é uma das perguntas aqui, existem sinais na pele que podem desenvolver câncer? Sim, os sinais seriam os névoos, chamados as pintas. As pintas, As pintas, veja bem, cientificamente é provado que o melanoma maligno pode acontecer 30% deles em cima de pintas, porém 70% dos melanomas vêm em cima da pele sadia, onde não tinha pinta nenhuma. Ele acontece como uma pinta nova. Então, isso, de repente apareceu uma pinta nova. Apareceu uma pinta nova, estranha. Como diz minha filha, é o patinho feio. Você vê a pata cheia de patinhos, todos bonitinhos, lindinhos, andando. E tem um feio lá. E tem um que chama atenção. Bom, essa pinta, patinho feio, nós precisamos ver, analisar por que ela está diferente. Eu não sou angélica, mas eu tenho um sinal aqui na perna, aqui, né? Mas esse sinal me acompanha desde a minha infância. E nunca fez absolutamente nada. Ele não é, olha lá. Ó, sim, né? Aqui não estou com lupas, não estou com dermatoscópio. Mas ele não incomoda, não faz nada, isso é... Mas sempre é bom analisar com dermatoscopia, porque não quer dizer que se você nasceu com isso, ele nunca vai incomodar. Pode. Ah, é? Pode. Como pode viver 95 ou 9 anos, né? E não desenvolver nada. Então, veja bem, o melanoma, a gente sempre pensa na pinta preta, na mancha preta, que evolui de uma maneira diferente. Precisamos observar para ver se aquele sinal escuro está dentro da normalidade ou não. Mas o melanoma maligno é interessante também porque ele pode ser amelanótico, não preto. Ele ser rosado, da cor da pele, mas você percebe que tem uma lesão ali, tem algo diferente, algo que chama atenção. Então, na pele, quando nós temos alguma coisa que chama atenção, que não é normal, ou é uma ferida de qualquer forma, uma lesão, que dura mais de 3 meses e não sara, precisa ser olhada de perto. Gente, eu tenho mais um monte de perguntas aqui, mas infelizmente nosso tempo está terminando. Não consigo mais fazer perguntas, até porque nosso tempo já findou. Eu quero, de forma muito especial, agradecer a doutora Ioda, que veio aqui deixar, doutora, para que a senhora pudesse deixar os seus contatos aí, se alguém queira fazer algum tipo de visita ou consulta com a senhora. Com certeza. Qual é? Telefone da clínica? 3433-1097. 3433-1097, sua clínica onde que é? Fica na Alexandre Deller, esquina com Orestes Guimarães, na Derma Clínica. Derma Clínica. Querida, muito obrigado. Foi um prazer passar esse tempo aprendendo, aprendi um monte. Se eu pude ajudar, eu me sinto feliz. Aprendi um monte. O negócio agora é a gente se cuidar um pouco. Gente, amanhã é feriado, aproveite, é o dia do Tiradentes. Vamos aproveitar bem aí. Muito obrigado a vocês que mandaram as suas mensagens. Infelizmente não vai ser possível responder todas, mas muito obrigado a vocês que participaram e fizeram o sucesso desse programa. Está chegando o meu amigo Carlos Bist aqui com o programa e segue a programação aqui na TV Brasil Esperança. 11 horas e 19 minutos, estamos ao vivo encerrando nosso programa. Tchau.